Boa tarde a todos. É uma grande alegria recebê-los nesta ocasião, na primeira reunião com a fundação da Associação Jurídica Espírita do Estado de São Paulo, a AGE de São Paulo. Temos consciência de que diversos colegas se deslocaram de distantes cidades do nosso interior para comparecerem a esse encontro e temos absoluta certeza de que será bastante proveitosa a nossa reunião, bastante frutífera. Como a USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, muito gentilmente cedeu esse espaço para nós realizarmos esse primeiro encontro, eu passo a palavra à colega Júlia Lezu, que falará daí. Boa tarde para todos. Eu, em primeiro lugar, trago um abraço do Barreiro, que é o presidente nosso da União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo. Ele não pôde vir, até porque ele mora na cidade de Ribeirão Preto. Então, ele nos solicitou que representássemos a USE e para dizer a todos os presentes que a USE está muito feliz que esta primeira reunião está se realizando aqui na nossa casa. E podem contar com o apoio da USE do Estado de São Paulo e, naturalmente, também os órgãos da USE, que nós temos os órgãos espalhados pelo Estado todo. Então, dessa maneira que nós cumprimentamos a todos e agradecemos também a presença amiga aqui na nossa sede, embora modesta, mas certamente nós recebemos com muito carinho. Amado Jesus, e oramos a nossa prece de obedecimento e louvor por todas as bênçãos recolhidas do vosso coração generoso. Neste instante, colocamos-nos a serviço da vossa doutrina, que possais, Senhor, utilizar os pequenos talentos que tivermos e beneficiar. Pedimos aos mestres do direito, aqueles que desejam a melhoria do mundo e da humanidade, que nos inspirem, que nos deem os pensamentos que necessitamos de construção de algo superior aqui na Terra. Amado Jesus, que nós possamos fazer do nosso ideal um serviço constante à humanidade, principalmente para que haja mais justiça, mais amor, mais confraternização, mais união de todos os corações. Agradecemos a inspiração dos nossos amados mentores e colocamos à vossa disposição. Sede conosco, amado Jesus,
e dizemos de todo o coração, como vosso servo, Ave Cristo, os que aspiram glória de servir em vosso nome, os glorificam e vos saúdam. E assim seja. Bom, para quem me conhece, meu nome é Tiago Simbressado, eu sou promotor de justiça no interior do estado, na comarca de São Simão, também trabalho em Ribeirão Preto, e nós, há um bom tempo, já vínhamos aí com o propósito de realizarmos um movimento no sentido de se unificar os operadores do direito espíritas. Gostaria de dizer que essa ideia de fundação da Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo, ela não é nossa e ela já tem um tempo aí razoável, e no Estado de São Paulo, talvez o primeiro marco para a criação dessa associação ocorreu em 2001, no encontro no AMB em Coesp, Encontro Espírita de São Paulo, realizado pela USE, com a participação de 25 instituições espíritas. Ali ocorreu talvez uma primeira reunião com operadores do direito presentes, no sentido de se fundar a Associação Jurídico Espírita. Posteriormente, aqui no Estado de São Paulo também, em 2003, a USE realizou um evento na OAB São Paulo, com a participação da UDESP, a União dos Delegados Espíritas do Estado de São Paulo, e na ocasião estiveram presentes cerca de 60 operadores do direito. Também houve a participação neste evento em 2003 de colegas que também, que já em 2001, fundaram no Rio Grande do Sul a associação, a primeira AGE do Brasil, a Associação Jurídico Espírita do Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, nós temos esses dois marcos no Estado de São Paulo em 2001 e depois em 2003. Nós, assim que ingressamos no Ministério Público em 2002, fundamos na cidade de Franca, no interior de São Paulo, o Grupo Espírita de Estudos Jurídicos Professor Fernando Ortiz. Esse grupo, desde o seu início, ele tem a seguinte formatação. Nós nos reunimos uma vez por mês, aos sábados, via de regra, no primeiro mês de cada sábado, e nos propomos a estudar questões do direito à luz da doutrina. No primeiro ano, em 2002, em homenagem a esse jurista cubano que publicou um livro no século XIX, A Filosofia Penal dos Espíritas, jurista cubano que fez questão de registrar logo na primeira frase do livro que não era espírita, mas se propôs a fazer uma análise comparativa entre a doutrina espírita e a doutrina de Lombroso, pois foi aluno de César Lombroso na Itália. Nós estudamos essa obra no primeiro ano do grupo de estudos jurídicos professor Fernando Ortiz. E depois, de lá para cá, mês a mês, nós realizamos estudos de questões do direito, como aborto, pena de morte, eutanásia, corrupção, ética, união civil entre pessoas do mesmo sexo, e diversas outras questões jurídicas, sempre à luz da doutrina. E desde quando nós começamos esse encontro,
esse grupo, nós já tínhamos o propósito de fazer aí uma associação, reunindo todos os operadores do direito, independentemente do cargo, da categoria que estivessem vinculados. Isso foi amadurecendo quando também nós começamos a participar, em 2003, do Medinesp. O Medinesp é um congresso nacional e internacional promovido pela AME, Associação Médico Espírita do Brasil. Temos aqui a doutora Marisa Nobre representando aí a essência desse movimento. E em 2003, quando pela primeira vez participamos desse congresso do Medinesp, nós já vislumbramos que havia no nosso movimento jurídico espírita uma lacuna, porque nós carecíamos de um trabalho semelhante à altura daquele realizado pela AME. O Medinesp é um congresso no qual há a possibilidade de participar não só profissionais da área médica, como qualquer pessoa interessada. E isso muito nos entusiasmou para levarmos adiante esse ideal. Posteriormente, tomamos conhecimento quando nós resolvemos estreitar um pouco os laços com os coordenadores do Medinesp, e o nosso primeiro contato foi no ano passado, em 2007, com o Conrado, que é o coordenador geral do Medinesp, um profissional de marketing, e a nossa ideia era realizarmos um congresso estadual na área do direito, e nesse congresso fundarmos a associação. O Conrado também se entusiasmou com a ideia, nos forneceu o e-mail da doutora Marlene Nobre, começamos a trocar informações, a ideia foi amadurecendo, a doutora Marlene Nobre nos forneceu um contato do João Alessandro Miller, que é o dirigente da AGE do Rio Grande do Sul. Ele nos passou o histórico deles, né? Eles iniciaram em 2001. Também esteve presente nessa reunião no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o colega Marcelo Paes Barreto, do Espírito Santo, e daí, há alguns meses, no Espírito Santo surgiu a AGE daquele estado. Portanto, nós temos já no Brasil estas duas associações jurídico-espíritas. O João Alessandro nos passou que a associação dele já realizaram 5 encontros estaduais, 3 na Procuradoria-Geral de Justiça, no Ministério Público daquele Estado, 1 na Assembleia Legislativa e outro na Justiça Federal. E nos disse que no movimento espírita, a AGE do Rio Grande do Sul acabou por já ter aí um certo de conhecimento praticamente de todo o movimento espírita gaúcho. E nos incentivou, né, de levar adiante esse projeto, e desde aquela época já disse que tinha tido diversos contatos com a Júlia com o mesmo propósito. Foi aí que resolvemos, né, aquecer ainda mais esse movimento. Passamos a ter contato com diversos colegas, inicialmente no âmbito do Ministério Público, o Valério, o Ricardo Barbosa, o Isaías, o colega Eliseu, Franca, e isso foi crescendo, e nós resolvemos marcar a primeira reunião. E aí a Júlia também passou a se entusiasmar pela ideia, né? A USE, felizmente, nos apoiou, e, portanto, nós estamos aqui no sentido de apresentar uma proposta dessa associação, e entendemos que é
de extrema importância a opinião de todos vocês, para que nós, se for do interesse da maioria, né, realizemos aí uma fundação forte e visando, sobretudo, não só a sua fundação, mas a sua permanência. O nosso objetivo é realizar um movimento organizado, forte, né, sempre nos baseando nos ideais, no exemplo de Allan Kardec, sem qualquer espécie de personalismo, de vaidade, mas visando, sobretudo, a unificação, a reunião de todos os operadores do direito espírita e também aqueles que tenham interesse em questões do direito, em questões sociais, sob uma ótica espírita. Portanto, desde já, um dos principais objetivos da AGE é promover a unificação dos operadores, independentemente da classe que eles militam profissionalmente. Né? Porque nós sabemos que o direito ele é afeto, de uma forma ou de outra, a vida de qualquer cidadão, de qualquer pessoa. Então, nós entendemos que há necessidade de nós possibilitarmos a todas as pessoas interessadas a participação nessa associação que estamos propondo. Outro aspecto que vale a pena destacar, além da existência já da AGE do Rio Grande do Sul e do Espírito Santo, é também a existência aqui no Estado de São Paulo da União dos Delegados Espíritas do Estado de São Paulo, a UDESP. E aqui temos representantes do Dr. Demetrio e o Dr. Ismael, que é um dos fundadores. É isso? E também nós já temos no movimento espírita brasileiro a ABRAME, que é a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, né, que realiza também congressos nacionais e que tem uma revista, e a gente tem ciência do importante trabalho que eles realizam, sobretudo no Congresso, junto também aos tribunais, no intuito de defender os ideais espíritas. O nosso objetivo, portanto, como a fundação da Associação Jurídica Espírita do Estado de São Paulo, não é concorrer com nenhuma dessas outras entidades já existentes. Pelo contrário, a nossa ideia é de somar, a nossa ideia é de fortalecer esse movimento que já existe. Nós queremos trabalhar sempre ao lado do movimento espírita brasileiro e não realizarmos aí um movimento paralelo com qualquer espécie de caráter de exclusão de qualquer outra entidade que já milita no movimento espírita brasileiro. Julgamos que 2008 é um ano bastante propício para a fundação dessa associação. Nós comemoramos 150 anos de fundação da Revista Espírita, fundada em 1858 por Allan Kardec. Na semana passada, coincidentemente, tivemos a oportunidade no grupo Fernando Ortiz e Franca de estudarmos o primeiro artigo que Kardec fez e que inaugura a Revista Espírita de janeiro de 1858. E, guardadas as devidas proporções, há uma certa coincidência com aquele período em que Kardec lançava e propunha a Revista Espírita, com o momento em que estamos vivendo neste movimento jurídico espírita. Nesse artigo, Kardec deixa claro que, em que pese a doutrina espírita ter nascido na França e na Europa, ali havia apenas um periódico espírita.
enquanto que nos Estados Unidos havia cerca de 17 periódicos espíritas. Daí a necessidade que ele viu, em razão dessa lacuna, de lançar a Revista Espírita. E também em 1858, nós temos a fundação, talvez, da primeira entidade organizada que deu impulso ao movimento espírita, que é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Portanto, acredito eu que 2008 é um bom ano, nós temos aí dois interessantes pretextos para levarmos adiante a Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo. E o nosso objetivo, no médio prazo, diríamos assim, quem sabe, é de lançarmos aí, talvez, num congresso estadual, a ideia de fundarmos a Associação Jurídico Espírita do Brasil. E a partir daí, levarmos adiante essa ideia também para aqueles estados que ainda não possuem a arte. Mas eu queria deixar claro que a participação de todos é de extrema importância para que nós realizemos esse movimento juntos. Portanto, desde já eu digo que nós não trouxemos nenhuma minuta de estatuto para já aprovarmos nessa ocasião, porque achamos interessante a participação de todos nesse processo de concretização dessa ideia. E a nossa divulgação para essa reunião, ela basicamente foi a custo zero e modo talvez mais simples e, felizmente, mais eficaz que nós temos nos dias de hoje, que é a internet. Resolvemos aí enviar e-mails para algumas entidades de classe, a OAB de São Paulo, a OAB de Ribeirão Preto, a Associação Paulista do Ministério Público, a PAMAGES, alguns sindicatos. E confesso que, até em razão do tempo, infelizmente, alguns outros setores ficaram de fora por conta de tempo mesmo. Né? E comunicamos a USE, alguns outros órgãos da mídia espírita também tiveram acesso a isso, e criamos um e-mail da associação, que está aqui, agesp.sp@gmail.com, e de repente, em um espaço de tempo, nós começamos a receber e-mail de tudo quanto é lado, dando força, manifestando entusiasmo pela ideia, e isso nós percebemos que foi ganhando forma e que, de repente, a ideia já não estava só em nossas mãos. Ela já tinha se espalhado e ganhado, talvez, uma força própria. E nós recebemos alguns e-mails interessantes da doutora Maria Odete, que é a atual presidente que inclusive está presente, da Instituto dos Advogados de São Paulo, né? Recebemos um e-mail interessante do doutor Edio Silva Júnior, advogado, que foi, na gestão do Alckmin, secretário de Justiça e Cidadania. Não o conheço, mas pelo teor do e-mail deu para perceber que, se não é espírita, ele é adepto a qualquer espécie de intolerância religiosa e já convidou a AGES para participar de um evento que ele está realizando em parceria com a OAB no final de maio, na OAB São Paulo, sobre a advocacia e religiões afro-brasileiras, o espiritismo e o espiritualismo. E um outro registro que eu faço questão de ler para todos foi um ofício que nós recebemos do Procurador-Geral de Justiça, manifestando aí o seu apoio em relação a essa associação. Para finalizar, portanto, essas considerações, essa fala inicial, eu vou ler
o seguinte ofício, datado de 29 de fevereiro de 2008, emanado da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Senhor Promotor de Justiça, tendo tomado conhecimento de que Vossa Excelência está à frente da coordenação de um movimento que visa organizar a instituição da Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo, entidade que congregará operadores jurídicos, promotores, juízes, advogados, policiais, servidores públicos e estudantes, dentre outros, especialmente interessados na discussão de assuntos ligados ao direito, à luz da doutrina espírita formulada por Allan Kardec, bem como na assessoria jurídica com caráter de orientação às casas espíritas e divulgação das ideias jurídico-espíritas para a comunidade jurídica e sociedade em geral, venho expressar a Vossa Excelência meu entusiasmado apoio à ideia que, estou certo, em muito contribuirá para o aprimoramento moral e espiritual dos cidadãos paulistas, de quem somos mandatários e servidores. Peço a Vossa Excelência, senhor promotor, que transmita meus efusivos cumprimentos aos demais integrantes da coordenação do movimento, assim como a todos os membros da comunidade jurídico espírita, augurando-lhes pleno sucesso na primeira reunião de constituição da entidade, que, segundo foi informado, ocorrerá em 8 de março próximo, na sede da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Rodrigo César Belpim, Procurador-Geral de Justiça. Eu acho que esses registros de apoio de outras instituições são interessantes, na medida em que um dos objetivos dessa associação também é fazer frente às instituições, ao meio jurídico em geral, levando a posição da doutrina espírita frente a questões jurídicas e sociais. Eu passo a palavra, portanto, ao Rogério. O Rogério trabalha conosco no Grupo Espírita de Estudos Jurídicos Fernando Ortiz e também tecerá algumas considerações sobre uma das justificativas que nos levou a trazermos essa ideia a vocês. Boa tarde a todos. Meu nome é Rogério, eu sou advogado há 12 anos e espírita só há 6 anos. Fui iniciado no doutrina pelo caminho de Tiago, me apaixonei, estou confortável sou cristão de berço, católico de berço. E, na verdade, eu exerci o título de católico não praticante. Eu percebi que na doutrina espírita não existe essa possibilidade. Ou você é espírita ou você não é. Ou você é espírita na advocacia, no exercício da sua profissão, na tua casa, no ambiente familiar. Não tem jeito de haver essa dicotomia. O exercício profissional agir de uma forma e talvez o centro espírita agir de outra forma. Eu acho que, fundamentalmente por isso, que fiquei muito preocupado em poder, na minha atuação prática, trazer todos os conhecimentos espíritas, que estou aprendendo ainda. E essa semana, vou dar um exemplo muito prático, o Supremo Tribunal Federal, ele começou o julgamento da questão da possibilidade de utilização das células tronco embrionárias para pesquisa. E lendo o voto do ministro relator Carlos Aires Brito, ele disse o seguinte: o voto é de 72 laudas, uma cultura jurídica fantástica. Uma das passagens ele diz que o zigoto não pode antecipar-se à metamorfose. Seria ir além de si mesmo para ser outro ser. Depois ele diz: ninguém afirma que a semente já é planta ou que a crisálida é uma borboleta. Ele diz ainda: não há pessoa humana embrionária, mas um embrião de pessoa humana. Esta sim, a pessoa humana, recebe tutela constitucional, moral, biográfica, espiritual. É parte do todo social
medida de todas as coisas. O ministro, basicamente, a vida, inclusive espiritual, começa só com o nascimento em vida. Né? Então, a gente lendo isso, por mais que, com todo respeito à cultura jurídica dele, do Supremo Tribunal Federal, a gente vê que isso não resolve, isso não é suficiente. Né? Não é possível que o operador de direito espírita vá se contentar com isso só. Né? O segundo voto que acompanhou o ministro, a presidente do Supremo, a Reis, destacou a plena aplicabilidade do princípio utilitarista, segundo o qual deve ser buscado o resultado de maior alcance com o mínimo de sacrifício possível. O aproveitamento das pesquisas científicas com células-tronco de embriões gerados no procedimento de reprodução assistida é infinitamente mais útil e nobre do que o descarte vão dos vírus. Bom, nesta ação participou como fiscal, como amigo da corte, a CNBB, amiga da corte, representada pelo advogado jurista, grande jurista Luiz André da Silva Martins. Né? Mas a CNBB, ela não fez não destacou nada. Ele, no parecer dele, não fez nenhum destaque que não seja também jurídico material, a luz do direito posto, sabe? Não tem nenhuma consideração religiosa, né? Até porque é daí que eu entendo que o movimento espírita tem mais força. O espiritismo é mais forte, porque ele é ciência. Tá? Nós não estamos só defendendo ideias com base em dogmas, com base em ideias preconcebidas, ou porque com base em ideias só moralistas, né, religiosas. Nós temos experiências científicas, né, que comprovam, por exemplo, a existência de vida e a existência de espírito já no embrião humano, não somente com o nascimento do corpo. Enfim, esse é só um exemplo de onde o espiritismo pode ser, de onde o operador de direito espírita pode agir, a nossa associação pode ser útil para buscar a justiça real, vamos dizer assim, e ampla, né? E nós podemos citar outros exemplos, como o direito de família, né? Os menores, o crime, enfim, em todas as áreas. Para finalizar, eu queria só ler umas palavras de incentivo até do nosso do Kardec, que está em Obras Póstumas, um texto que ele chama de As Aristocracias. Ele diz o seguinte: dizemos primeiro que os bons sobre a terra não são inteiramente tão raros quanto se crê. Os maus são numerosos, isso infelizmente é verdade. Mas o que os faz parecer ainda mais numerosos são mais audazes e sentem que essa audácia mesma lhes é necessária para triunfarem. Então eu queria trazer uma manifestação de que a gente deve ser audaz também, devemos ser audaciosos, né, para a gente faça esse número de pessoas boas, né, prevalecer, que tem e prevaleça com a nossa audácia, para que sejamos formadores daquela aristocracia que ele reportou a ideal, né, que é a aristocracia intelecto-moral, o detrimento da aristocracia da força, do dinheiro, ou só da aristocracia da inteligência. É isso. Nós gostaríamos de pedir, como representante da UDESC, o Dr. Ismael, para que falasse algumas palavras, por gentileza, sobretudo em relação ao trabalho da UDESC. Meus cumprimentos a todos, meus respeitos a todos, muito boa tarde a todos. Agradeço pela oportunidade que nos foi dada de estar aqui. Estamos eu, o Caminho dos Delegados Espíritas, e o Dr. João Demetrio Monique. E com relação ao União dos Delegados Espíritas, é uma entidade que foi criada, foi fundada
em 1998, portanto estamos fazendo este ano 10 anos. Já tivemos 10 encontros dos delegados espíritas, sempre nos reunimos na Associação dos Delegados de Polícia, que fica em Ipiranga, 919, no andar, no auditório da Associação dos Delegados de Polícia, e participamos do primeiro encontro de juristas espíritas na Ordem dos Advogados. Na oportunidade, com a doutora Júlia Mizu, nós conseguimos, com o presidente da OAB, que nos cedesse o auditório e realizamos ali o primeiro encontro, e eram juristas de várias partes do Brasil. Foi, inclusive, na oportunidade que nós tomamos conhecimento da Associação de Juristas do Rio Grande do Sul, né? Jurídico Espírito do Rio Grande do Sul. A nossa união, União Legal Espírita, hoje tem um estatuto registrado, tem site, etc. E nós temos, dentro do possível, um campo minado, que é o campo da segurança da polícia, já que nós, para tratarmos desse assunto, quando se fala de polícia, todos nós sabemos a imagem que tem. Polícia, fica essa bandido. E bandido, fica essa polícia. Isso criou-se uma simbiose de tal forma que a própria universidade brasileira, tanto as universidades oficiais, federais, estaduais, municipais, como as universidades privadas, não estudam segurança e não estudam polícia. Então, verificamos que é uma situação difícil. E, diante desta realidade, nós sabemos que nós sempre temos por norma dizer que as duas palavras que mais se recorrem na face da terra são Deus e polícia. Meu Deus, como Deus não ouve, Deus não é empregado de ninguém, né? Aí recorre-se à polícia. Entretanto, esta realidade, que é fundamental para a sociedade, já que nós temos na face da terra muitos países que não têm forças armadas, exército, marinha e aeronáutica, mas não existe país mais adiantado, mais atrasado na terra que não tenha polícia nos termos que nós conhecemos. E com esse peso sobre os ombros de sermos inimigos, né, nós resolvemos criar um possível procurador do Estado, o Dr. Washington Luiz Fernandes, a União dos Delegados Espíritas. Tem sido muito honroso, mas nós conhecemos com cerca de 20 delegados de polícia, hoje nós temos mais de 100 delegados de polícia no Estado de São Paulo, em vários lugares, e muitos não comparecem justamente por dificuldade, por motivo de trabalho. Entretanto, nós estamos levando avante esse trabalho. Tivemos a oportunidade de fazer contato com magistrados da União da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. Chegando, eu chutei a um convite, modestamente muito meu, nós trouxemos aqui o ex-presidente do Tribunal de Justiça, o vereador Celso Lisboa, uma noite aqui, uma terça-feira. Fiz o convite e ele aceitou, e nós viemos participar de uma reunião com a doutora Júlia, com outras pessoas. Então, nós temos procurado fazer, por intermédio da União dos Delegados Espíritas, uma verdadeira união do pensamento espírita. E o seu estatuto estabelece fundamentalmente que nós temos que trabalhar dentro da área da polícia, independentemente de ser uma autoridade policial, o delegado de polícia, o investigador, o escrivão, enfim, ou mesmo qualquer policial militar, fazer uma espécie de união verdadeira para que as pessoas não tenham a polícia, mas respeitem a polícia. Para isso, é preciso que o policial, que é um ser humano, a policial, a delegada, a investigadora, a escrivã, que são pessoas e, portanto, são dotadas de razão, consciência e razão, têm o seu livre-arbítrio, possam decidir em trabalhar no sentido de auxiliar os demais integrantes das carreiras policiais que ainda não conhecem essa maravilha chamada doutrina espírita. A doutrina ela foi raciocinada e que ninguém é obrigado a perguntar no que eu falo, mas fundamentalmente tem o direito de ouvir e depois pensar se aquilo é verdadeiro, se aquilo é bom e seguir, porque cada um de nós responde efetivamente pelo bem que faz e pelo mal que possa fazer também. Então, a União dos Delegados tem tido essa participação, é pequena ainda, mas é como se nós estivéssemos levando uma luz em um campo ainda um pouco escuro. Ela já está conhecida, efetivamente, estamos fazendo 10 anos este ano, agora 2008, e
Fizemos 2, 3, 4 reuniões, transformamos um livro. O primeiro livro foi lançado em 2001, Pena de Morte e Cremação numa Visão Espírita, que é um trabalho nosso. Está esgotado esse pequeno trabalho, que é uma visão para tentar abrir essa brecha dentro da instituição policial. Esperamos que os demais colegas possam ir se agrupando e nós estamos de pleno acordo com a criação desta Associação Jurídica Espírita, porque é uma forma de um jurista que trabalha com essa ciência social, que é o direito, que é destinado a realizar a justiça. Não dá para se aprender direito para se fazer riqueza e para deixar os demais de lado. O jurista tem por fundamento, efetivamente, abrir a mente de todas as pessoas dos seus direitos, das suas garantias e provar que nós estamos aqui como membros de uma sociedade que precisa viver em harmonia. Então, eu estou, em nome da União dos Delegados Espíritas, de pleno acordo com a fundação da Associação Jurídica Espírita de São Paulo, e se depender, aliás, vim aqui representando os demais colegas da Delegação dos Delegados Espíritas. Hoje, o coordenador é o Dr. João Crusca, o João Francisco Crusca, que não pôde estar aqui, mas me incumbiu, ao Dr. Demetrio, de estarmos aqui para dar a nossa palavra, a nossa presença. Então, nós também somos formados em Direito. Eu hoje estou como delegado aposentado, advogando, fui presidente da Associação dos Delegados Polícia do Estado de São Paulo, portanto, modestamente, tenho um pouquinho de conhecimento nessa área policial. Sei que ainda existe muita injustiça, mas nós não estamos aqui para criticar, mas para abrir uma brecha e melhorar. Onde há escuridão, nós vamos levar a isso. Muito obrigado. Bom, qual que é a nossa proposta inicial, né, em relação a nossa ideia, e só para esclarecer a todos, nós vamos logo mais passar a palavra a quem tiver interesse, né, de se manifestar em relação à fundação da associação, já dando ideias, né, e ao final nós temos aí 2 propostas para sejam deliberadas, que é a de nós fundarmos ou não já, né, a partir dessa reunião, a AGE, sem prejuízo de nós, no próximo passo, trabalharmos para a confecção do Estatuto e fundarmos de direito, né, registrarmos esse Estatuto e legalmente, né, possibilitar aí o nascimento jurídico da AGE, sem prejuízo, se for deliberado hoje, do nascimento desde já, de fato. Mas nós gostaríamos de dizer que, em linhas gerais, assim, bem em linhas gerais, a proposta desta associação, além daqueles princípios de unificação dos operadores do direito espíritas, de nós levarmos a visão do espiritismo para a sociedade em geral, para as instituições do direito, mas nós trabalharíamos com a seguinte formatação. Né? Nos próximos 60 dias, hoje nós já montaríamos uma comissão provisória de trabalho, uma equipe de trabalho, né? Quem se disponibilizar tanto, para elaborarmos o Estatuto. Em seguida, marcaríamos um encontro, talvez aí um mini seminário, né, com 1 ou 2 palestras, com a Fundação de Direito da AGE nesse ponto. E a partir daí, nós nos organizaríamos para realizarmos encontros com uma certa periodicidade,
nada que vai assoberbar cada um de nós em razão de outros compromissos, tanto profissionais como na área do direito, na área espírita, mas nos proporíamos a realizar encontros, seminários, já discutindo aí questões relevantes do direito à luz da doutrina, no intuito, a partir dessas discussões, de começarmos até a realizar uma revisão em alguns pontos da legislação, onde é que nós poderíamos estar atuando para melhorar o direito vigente, sempre buscando ir ao encontro da doutrina espírita, onde poderíamos inovar a ordem legislativa para melhorar o direito posto, reflexões sobre fatos sociais que ocorrem na sociedade em geral e no meio jurídico, e que nós pudéssemos manifestar por meio de artigos na imprensa espírita e não espírita sobre a visão que nós temos sobre esses acontecimentos, em relação a esses acontecimentos. E, semelhante ao que ocorre no movimento médico espírita, nós propomos aí também, talvez nos mesmos moldes, uma vez a cada 2 anos, de realizarmos congressos estaduais. Esses congressos de 2, 3 dias, possibilitando aí a todos os interessados, a sociedade em geral, a participação efetiva, como forma de disseminarmos os resultados de nossas reflexões, desses encontros periódicos que estamos propondo realizar, e de fortalecendo no meio jurídico e na sociedade em geral os resultados dessas nossas reflexões. Também temos aí como objetivo, num curto prazo, a elaboração de um site para já utilizarmos aí esse mecanismo como forma de divulgação, a confecção de um boletim, talvez inicialmente virtual e depois, quem sabe, um boletim impresso, também possibilitando a difusão dos nossos conhecimentos, dos nossos estudos. Além disso, também achamos relevante fomentar em regiões a criação de áreas aí, talvez seccionais, regionais, diante daquela dificuldade, às vezes natural, de um grande número de pessoas se dirigir até a capital para participar desses eventos, e também de nós já simultaneamente realizarmos em diversas partes do Estado esses núcleos regionais, com o propósito, às vezes, de estudar o mesmo tema, e ao final, às vezes, de um semestre ou de um ano, realizarmos um grande encontro na capital entre todas esses núcleos menores, esses núcleos regionais. Isso são ideias, nós não tem nada fechado, nós queremos ouvir todos vocês e, com sinceridade, contamos com a participação. Eu acho que é muito importante para o processo de amadurecimento, de concretização desse ideal, a participação de todos. Todos aqui têm plena capacidade. Tenho ciência também de que outros ficaram de fora, talvez por até não terem acesso a essa primeira reunião. E, montando e organizando essa comissão provisória, nós intensificaríamos ainda mais essa ampliação da rede de contatos entre advogados, juízes, promotores, estudantes, servidores em geral. Nós temos Justiça Estadual, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal,
servidores da Receita Federal, INSS, oficiais de promotoria, enfim, nós temos ciência de que há uma gama imensa de profissionais do direito e que, com uma divulgação razoável, levando a todas essas pessoas, esse nosso movimento, ele crescerá cada vez mais. Eu gostaria que, pedido da Júlia, né, nós registrarmos a presença do Jader Freire de Macedo Júnior. Ele é da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo. O doutor... Sou advogado também, membro da Comissão de Liberdade Religiosa. Estou aqui representando não só a OAB, junto com a doutora Regina, mas também o doutor Hélio, que o senhor acabou de mencionar, que é não só um observador de religiões espíritas, mas ele também é um professo comum. Muito obrigado. Se o senhor me permite, dois minutinhos de palavra, que eu sei que é sua, mas já que o senhor citou o meu nome, eu entendo que a única forma... O senhor quer? Não precisa, acho que eu falo alto o suficiente. Com todo advogado, tento falar mais alto do que pensa. Quem reconhece a união se fortalece pela junção. Eu acho que esse é um lema que todos nós, operadores do direito, deveríamos olhar quando se trata também de religião. Por isso que nós estamos aqui, não só prestigiando a sua atitude, mas endossando a sua atitude no que a OAB está realmente assinando embaixo do que está sendo feito. O senhor citou de um encontro que haveria na OAB, foi marcado na quinta-feira, vai acontecer no dia 21 de maio. O tema é a advocacia e as religiões afro-brasileiras, espíritas e espiritualistas, na falta de um nome que pudesse congraçar todas as vertentes espíritas, que hoje é a minoria absoluta na nossa sociedade. Muito embora muita gente ache que não, mas nós somos minoria, sim. A sua atitude, a sua atividade no trabalho de fazer com que os operadores de direito, sob a vertente kardecista, se juntem, não só deve ser aplaudida, como deve ser incentivada de todas as formas possíveis. No que diz respeito à minha pessoa, Jader Freire Macedo Júnior, e falo com a doutora Regina, que está aqui, aonde a gente puder assinar para que isso ocorra, a gente assina. E acho que deve... Eu não sou, pessoalmente, não sou da vertente kardecista. O que não me impede que não seja espírita, assim como todos nós. Parabéns. Se precisar de nós, da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB, estamos à sua disposição. No mais, bom trabalho. Vai ter muito pela frente. Obrigado. Nós agradecemos aí a esse apoio. Agradecemos esse apoio da OAB. Né? Nós temos a lista de presença. Alguém ainda não assinou? E quem também ainda não preencheu o cadastro, a Fernanda vai estar distribuindo. Doutor Tiago, eu também gostaria de dar complementando o que o doutor Jader colocou. Eu sou advogada, atuo no departamento jurídico como gestora numa empresa do Sistema Uzi Minas, que é uma empresa de direito privado hoje, e além disso faço parte de 2 comissões na Ordem dos Advogados do Brasil. Uma delas é que o Dr. Jader colocou, Direito e Liberdade Religiosa, e a outra é a Comissão do Negro e Assuntos Antidiscriminatórios. Além destas 2 comissões, também eu estou com um projeto, juntamente com o senador Paulo Paim, que é um senador do Rio Grande do Sul, onde ele destaca em muitas minorias. E uma das temáticas que ele realmente coloca é a religião. Então, até faço as palavras do Dr. Jader as minhas,
colocando até que o segmento religioso, num todo, ele realmente é uma minoria. E também, como colocou o nosso delegado, a questão, o doutor também, a questão que nós tivemos esta semana um julgamento no Supremo Tribunal Federal, aonde estava funcionando com a Amicus Curiae apenas uma religião, que é a religião católica. E é um tema muito difícil e até bem específico, que eu vejo que só foi uma religião que foi convocada para isso. E agora, tanto mais aí com algumas atividades, mas não tão próxima do Senado, eu vejo que tem ocorrido várias audiências públicas no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, discutindo questões sobre religiosidade, só que eu não vejo a área espírita. Eu realmente faço parte, eu frequento a aliança na aclimação na Rua Paulo Orozino já há mais de 3 anos e vejo, até como foi bem aí colocado na sua palavra, que a religião espírita, ela não tem apenas a religião em si, mas sim nós temos muitos pontos científicos que até pelos seus precursores, a partir de Allan Kardec, que realmente precisa ser muito estudado, ser muito explorado. Então, vim aqui para ser apenas aí um membro colaborador, mas acho magnífica aí esse trabalho, essa ideia de fundação dessa entidade. Muito obrigada. Regina Célia Silveira Santana. Nossa, muita coisa. Bom, o Jader, sem querer querendo, já deu início à próxima parte de nossos trabalhos, que é possibilitar que todos vocês participem, né? Então, para começar essa parte, eu pediria aí para o Isaías dar continuidade a essa fase. Não me omitirei, mas considerando a agenda que se delineia, penso que seria de toda oportuna a fala da doutora Marlene Nóbrega, pela história que ela tem com a Ana. Porque se nós formos nas boas pegadas da Ana, vai dar tudo certo. Esse é o caminho, Isaías? E antes da fala da doutora Marlene, eu gostaria de dizer que essa reunião de março, afora a Revista Espírita, a Fundação da Sociedade Parisiense, há outro dado que eu considero da máxima importância. Março, dia 24, é o aniversário do Dr. Freitas Nóbrega, companheiro da doutora Marlene e também um militante jurídico espírita de nomeado. E como coincidência inteligente não é coincidência, então nós estamos hoje nessa primeira reunião com a presença da nobre Marlene, e creio que ela tem o caminho das pedras para nos dizer. Eu só vim falar que a senhora vai falar. Bem, primeiramente, meu agradecimento a todos pela confiança, pelo amor, pelo carinho. E dizer o seguinte, que eu não me considero ninguém, apenas uma operária muito singela, uma servidora muito singela, que não está cumprindo todo o dever, mas está se esforçando aí, queria me colocar assim. Eu quero fazer um pouquinho de história, porque realmente essa história está ligada à missão que todos nós temos aqui na Terra. Meu esposo faleceu no dia 19 de novembro de 1990. E 15 dias depois,
eu recebo a visita do Dr. Vicente Menezes, muito espantado, eu não esperava. E ele começou a me dar uma série de indicações do que eu deveria fazer. Começando assim: minha filha, eu sei que o seu coração está dolorido, porque o seu companheiro acaba de partir. Então Jesus me pediu para vir lhe trazer trabalho, porque será a única forma de você vencer a saudade. E esse trabalho, ele está consubstanciado em você chamar os colegas do Brasil todo para se juntarem à AME São Paulo, da qual eu era presidente naquele momento, para se juntarem à AME São Paulo, a fim de que vocês fundem a entidade nacional. E a partir daí, ele começou a me dar uma série de orientações. Eu deveria chamar um congresso em maio do próximo ano, que seria 91, que esse congresso seria inspirado diretamente por uma recentíssima, porque era o mês, ele queria que começasse no mês de maio, e que quando eu fosse falar com os colegas, ele estaria presente a fim de derramar sobre todos nós da presença dos benfeitores espirituais e da própria propósito do Cristo, porque nessa ocasião da visita dele, ele me disse assim que a Associação Médica Espírita já estava formada no coração de Jesus e que precisava se materializar na Terra. E eu fiquei muito espantada, porque era um compromisso, e é um compromisso bastante importante. Então, eu disse que estava disposta a assumir, que eu compreendia a minha dependência, mas que tudo faria para colocar isso em andamento. E a partir daí, como eu disse para ele, né, que eu nunca tinha feito congresso e que não sabia se eu iria dar conta do congresso. E ele deu uma risadinha e disse assim: minha filha, inicie, o resto é conosco. E de fato foi tão interessante porque nós arrumamos um auditório para umas 400 pessoas. Quando faltava um mês para o evento, nós já tínhamos 450 inscritos. Coisa inimaginável. Então nós tivemos que mudar rapidinho para a Anhembi, que todos conhecem, né? O Centro de Exposições de Anhembi, no Elis Regina, que comportava o dobro, 820, 850 pessoas. E foi a nossa salvação, porque nós tivemos 820 pessoas no primeiro congresso, né? Então isso eu quero dizer para vocês, tirem a minha pessoa de lado, mas se apeguem a este fato de que Jesus precisa de trabalhadores sinceros, humildes, com vontade realmente de deixar a marca do trabalho, né? Então, se há algo aqui que eu desejo deixar, é isso. Apeguem-se com humildade. Apeguem-se com a confraternização, a fraternidade entre todos. E procure construir o direito no que ele tem de mais sagrado, que é a justiça plena. Já que nós não temos isso, essa possibilidade imediata, mas nós podemos sonhar com isso, né? Porque o que é uma entidade se não uma sonhadora de que venha a acontecer determinada coisa que ainda não acontece nesse mundo, né? É isso que a gente sente. Bem, meus amigos, isso também eu estou dizendo para assegurar para vocês que eu tenho certeza de que o movimento da Associação Médico Espírita do Brasil não depende das pessoas encarnadas. Está muito mais afeto esse movimento ao coração de Jesus, que fundou a associação antes da sua materialização na Terra. Então, eu acredito
que dentro do âmbito do direito nós tenhamos a mesma coisa com a associação jurídico-espírita. Então, nosso incentivo para que esse trabalho realmente se difunda e principalmente valorize o companheiro, valorize o outro, o ser humano, aquele que está ao seu lado, que está um pouco distante e que está exercendo as mesmas funções que você. Porque toda vez que nós valorizarmos o outro, estamos valorizando a própria associação e estamos engrandecendo a associação. Então hoje nós iniciamos, em 95, fundamos no Brasil, éramos 9 entidades, hoje somos 35 no Brasil todo. Fora, né, as que estão nascendo nesse momento e que se constituem, né, em associações dentro dos estados. Se alguma coisa pode ficar de exemplo da ANDO para as instituições jurídicas, eu gostaria que ficasse isso. A certeza de que uma instituição só se engrandece a partir da união de todos, da união de todos os corações, né? E para unir é preciso que a humildade aflore, porque quando nós deixamos o personalismo, vamos dizer assim, nadar de braçada, quando a gente deixa que a parte nossa, individual, seja mais importante do que a geral, o movimento fracassa. Né? Então, como eu tive a oportunidade de escrever ao Thiago, né, e a gente teve a oportunidade de trocar e-mail, se vocês se colocarem como realmente irmãos uns dos outros, se valorizarem entre si as tarefas que competem a cada um, enfim, se vocês levarem para frente esse amor ao direito, mas transformado em bênçãos para a humanidade, vocês conseguirão chegar a bom termo, a bom porto, porque realmente nós estamos aqui a serviço de um poder maior. E é esse serviço que nos compete descobrir e realizar. Né? Então, nossos votos é que hoje aqui, né, com tantos declaros amigos da área do direito, vocês consigam chegar rapidamente a um consenso, né, e que essa fundação seja uma realidade. Né? E como eu disse ao Thiago também, os pequenos núcleos que se formarem, eles estarão unidos se houver esse clima de boa vontade e de confraternização. Mas para isso é preciso esforço, né, de parte a parte. Bem, eu queria dizer que nós nos organizamos assim, dentro da ANDO. Todas as ANDOs têm peso igual. Tá? Então, pode ser das barrancas do Rio São Francisco, Oiapoque, Cruxuí, etc., todos têm peso igual na Assembleia. Então, podem emitir sua opinião, podem dizer o que pensam. Então, nós temos caminhado assim e os resultados têm sido muito bons. E eu deixo também algo para vocês meditarem. Se nós não tivéssemos o apoio de nosso Senhor Jesus Cristo, de Dr. Bezerra de Menezes, que voltou depois inúmeras vezes para me orientar, eu sempre precisei muito dessa orientação, mas se Jesus não tivesse colocado a sua bênção, como é que nós teríamos hoje, 10 anos depois, né, 12 anos depois, nós teríamos 35 anos com um movimento, inclusive internacional. Isso não pertence a nós, seres encarnados, né, mas está principalmente ligado a Jesus, nosso Mestre e Senhor, a quem eu reverencio e digo sempre: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa vontade. Que assim seja.
coragem de falar. Amigos, às vezes é necessário dizer que a caminhada é longa e o tempo. Há tempo assinalado para o começo, mas quando tudo isso terminará, não se sabe. E porque todos queremos que dê certo, Tiago e mais livros, eu queria sugerir que caminhássemos com muita cautela, com muita calma, passo a passo, para que nós não nos perdêssemos, não nos atrapalhássemos nesta caminhada. Se a USE não puder continuar cedendo o seu espaço, eu farei uma sugestão, uma agenda mínima de encontros internos para debater as questões que são nossas. Todo segundo domingo de março, junho, setembro e dezembro, há o encontro do Conselho Deliberativo Estadual aos domingos na USE. E eu estou propondo, submetendo a sua apreciação, a de todos, que, se for pertinente, todo sábado que antecede esta reunião do CDE, da USE, nos encontremos. Quem sabe, companheiros do interior que venham para o encontro de unificação possam atrelar o encontro da AGE e estar presentes. Isaías, uma parte, por favor. Pois não. O CDE está se realizando agora 2 vezes só por ano, em junho e dezembro. Sempre em dezembro no interior e em junho aqui em São Paulo. Isso. Então, de repente, está caminhando nessa direção aí. E antes de pensarmos em eventos externos, é o meu posicionamento por enquanto, que nos fortaleçamos nessa união, nessa fraternidade, para que partamos com segurança para eventos mais grandiosos que exporão, inclusive, a arte. Por enquanto, é a minha participação. Bem? Então, uma agenda para encontros periódicos, com que periodicidade o grupo delibera, em que local o grupo deliberaria, além de outras propostas, comissões, grupos, etc., que também podem nascer agora. Bem? Meu nome, começando de trás para frente agora, é Isaías, espírita desde 79, com um engajamento razoável, hoje promotorando na comarca de Marília, agora em maio completo 30 anos no Ministério Público, é uma história. Tá? Valério, por gentileza. Boa tarde a todos os colegas geradores do direito, amigos espíritas. Eu queria dizer publicamente ao Tiago que eu disse por e-mail, nós fizemos uma troca rápida de e-mails antes desse evento, mesmo no final do ano passado. Deixa eu fazer um registro. O Valério, ele está tão animado com a arte que inicialmente, né, eu acho que eu passei só para ele. Eu falei, não, Valério, acho que dia 16 de fevereiro, essa data você pode, tudo, a USE já deu um ok. E ele anotou isso, entrou de férias e depois nós marcamos para o dia 8. E ele esteve aqui nesse dia. Porque vi a primeira pergunta, tira o ovo. Como prêmio por ter vindo, nós vamos eleger o presidente. Mas ele retornar. Queria até me apresentar, né? O Tiago já adiantou, meu nome é Valério, eu sou espírita desde os tempos de Mocidade Espírita, há muitos anos, também atuando no movimento espírita, estou no Ministério Público de São Paulo há 22 anos, atualmente sou promotor de Justiça de Falência aqui em São Paulo, e queria então publicamente dizer o que eu disse privadamente por e-mail ao Tiago. O Tiago fez uma primeira sondagem por e-mail
Valério, o que você acha de nós formarmos uma associação assim? Olha, acho que é uma ideia muito boa. Eu tinha participado daquele evento da OAB em 2003, já tínhamos conversado alguma coisa sobre isso. No e-mail seguinte, ele já traz um modelo de instituição. Poxa, Thiago, que bom, você está avançando. No e-mail seguinte, ele já traz o contato com a doutora Marlene. No e-mail seguinte, já traz o contato com o profissional de marketing que faz o Medinesc, com data para fazer o congresso estadual e quem sabe já montar a entidade federal. Calma, Thiago. Uma coisa de cada vez. É a virtude de quem realiza, de quem faz a poiese. Cria do nada alguma coisa que não existe. Isso é um valor, é uma virtude a ser conquistada, e eu queria publicamente, sem querer enaltecer o orgulho, mas como uma grave responsabilidade, dizer isso publicamente ao amigo e colega Thiago. E sobre a instituição, é evidente que está aqui para dar todo o apoio, todo o incentivo, é uma ideia antiga. Eu acho que quem quer que trabalhe como profissional de direito, que tenha uma militância espírita, que estude, que ande a doutrina, naturalmente sonha com uma entidade como essa já há muito tempo. Sobretudo, todo mundo vê o êxito e o sucesso da entidade do Dr. Ismael, do Dr. Lorique, a entidade do Dr. Zalmino, da Brami, e ficamos, os médicos, evidentemente, pioneira, e ficamos aqui pensando por que nós não temos também um espaço como este. E é claro que nós precisamos nos organizar de uma maneira na sociedade civil, influenciarmos com o pensamento espírita. Nós que estudamos doutrina espírita sabemos o quanto temos a dizer nos projetos de elaboração legislativa, na prática da justiça do dia a dia, na solução de conflitos, quanto nós poderíamos de fato dar alguma contribuição, até mesmo num grande julgamento como esse do Supremo Tribunal Federal essa semana. E é claro que temos que fazer isso, buscar canais, buscar instâncias para que nos coloquemos na sociedade civil, para que participemos, que possamos até nos habilitar com um hábito escuro no julgamento dessa natureza, que sejamos ouvidos como um movimento religioso organizado na sociedade civil brasileira. Hoje é moda, né, as pessoas dizerem nessas discussões sobre legalização do aborto, sobre células tronco-embrionárias, que o Estado é laico. Então virou um dogma do truísmo que o Estado é laico. Mas se esquece que o povo não é. Que 98% da população brasileira crê em Deus e que não há nação sem povo. Então é preciso que nós nos coloquemos como um setor religioso e que temos um pensamento para isso. Tudo certo, ninguém aqui, evidentemente, na verdade, se contrário a isso. Mas eu queria fazer um adendo e uma sugestão. Ao lado disso, eu acho que seria muito interessante se nós tivéssemos na nossa associação um espaço voltado para nós, trabalhadores do direito. Que num momento nós não nos preocupássemos com a sociedade, mas nos preocupássemos com a nossa condição de espíritos imortais em evolução, que enfrentamos no dia a dia o paradoxo de nos nossos processos, audiências, julgamentos, enfrentarmos aqueles gravíssimos conflitos sociais, e nós, com toda a nossa formação espírita cristã, temos grande dificuldade para sobreviver a isso. E o que é que nós estamos fazendo com esse trabalho profissional em prol da nossa própria evolução pessoal, da nossa evolução espiritual? O quanto estamos trabalhando, por exemplo, a nossa arrogância, o nosso perfeccionismo, esses estados de ânimo que fazem parte do nosso projeto de reforma interior? Então seria muito interessante, Thiago, e é o submeto aos nossos colegas, se paralelamente a esse grande trabalho de inserção social, nós também nos preocupássemos com aquilo, que a associação nos desse um conforto, um colo e uma base, um apoio para que sejamos profissionais de direito espíritas e que consigamos sobreviver aos conflitos do mundo materialista, consumista, violento, como profissionais de direito espíritas que somos. Então é apenas uma adendo, uma sugestão. Muito obrigado. Essa sugestão do Valério, nós podemos até pensar em colocar como os objetivos estatutários, né? Talvez aí um dos principais. Bom, a Júlia Zu, que está coordenando toda a parte desse evento, dessa parte de divulgação, de organização, ela nos sugere, e aí eu queria também ouvir vocês, mas ela nos sugere uma pausa rápida de 15 minutos para trocarmos ideia tudo e fazermos um breve lanche, né? E em seguida retornaremos para ouvir os demais.
que vocês podemos fazer? Passe branco? Já eu espero você. Gente, 15 minutinhos só, bem rapidinho. Olha, aqui na sala do lado está o lanche para simplicidade. Refrigerante, né? Eu confesso, então, até pouco menos, espero que o pessoal saiba, até pouco menos de 6 meses atrás, o meu pensamento era exatamente